Eu tenho quase certeza que eu nunca vou dar certo aqui no YouTube, porque eu nunca consigo acompanhar o que tá em alta, ou mesmo fazer aquela coisa que eu vejo muitos canais, e principalmente páginas focadas em shorts fazer, que é copiar o conteúdo que tá viralizando. Tipo, tu vê um vídeo, sei lá, de uma pessoa comprando coisas no mercado e fazendo uma piadinha, e aí daqui a pouco tu vê 30 vídeos no mesmo formato, tudo igual, e acaba que um ou outro se sobressai, a maioria tira uma média boa de visualizações e todo mundo sai com os bolsos cheios. Eu não consigo fazer isso, uma que eu acho que conteúdo copiado é roubo, e outra que eu não vejo muita graça de simplesmente interpretar um personagem aqui pra vocês. Quando eu tô falando, realmente é eu. Talvez às vezes eu dê uma entonação na voz com o objetivo de ser mais engraçado, mas talvez vocês não saibam que sou eu também. Então, todas as vezes que eu falo que é eu mesmo, e por conta disso, eu quero voltar ao assunto do vídeo, que não tem nada a ver com isso. Que é a questão, toda crítica, seja ela crítica relacionada a filmes, cinema, músicas, filmes, de qualquer coisa, HQs, gibis, qualquer coisa, ela é válida de fato? Toda crítica tem um fundo para se basear, toda crítica pode ser considerada? E aí eu digo para vocês que assim, no mundo em que estamos, onde todo mundo pode fazer uma crítica profissional de qualquer coisa, postar no YouTube, como esse canal faz, ou pode escrever um artigo, um texto falando sobre uma determinada coisa, botar numa rede social, botar isso numa imagenzinha bonitinha, encher de firula em alguma dos designs prontos do Canvas, gratuito, e postar para parecer que é uma coisa mega elaborada. Nós acabamos nos perdendo diante de tantas coisas erradas ou certas, porque não existe o certo e errado. Isso pode ser papo daquela pessoa que fica em cima do muro, mas não é. Acontece que certas coisas são para certas pessoas, certas coisas não. Há poucos dias eu estava, por exemplo, conversando com o pessoal do meu grupo sobre jogos, e muitos deles comentaram que eles não jogam mais jogos longos, jogos de 100 horas mais. Em compensação, eu amo esse tipo de jogo e teoricamente é só o que eu tenho jogado pra valer, são esses jogos. Então, mesmo que eu talvez tenha mais ou menos tempo que eles, não tem como saber, ainda assim é o tipo de jogo que eu gosto. E isso fala muito sobre a questão de que cada um gosta de uma coisa. É muito aquele ditado, não sei se encaixa como um ditado, de que o que seria do vermelho se todos gostassem do azul, né? Então, a questão é que vamos começar por isso. Cada um vai gostar de uma coisa. Ponto. Não tem como todo mundo gostar de tudo, assim como não tem como uma coisa agradar todo mundo. É impossível. E aí a gente chega nessa geração de críticas, onde nós temos ali alguns top críticos, né? Top referências, que são chamados carinhosamente de influencers. As pessoas que influenciam os outros a fazerem as coisas do jeito que fazem. E olha só, na real eles não influenciam de verdade, mas a gente acaba vendo uma sequência, um mutirão, uma legião de pessoas reclamando ou do comentário de um, ou do jeito que aquele lá falou tal coisa, ou do jeito que o outro falou. Mas é meio que impossível tu dar uma crítica sem colocar a tua opinião pessoal, a não ser, é claro, que tu tenha pego ali um determinado assunto, alguém tenha te dado uns trocos e tenha te dado uma lista, ó, é assim que tu vai falar, que tu vai ganhar dinheiro. Isso pode acontecer, por exemplo, num jornal, sei lá, em que a pessoa tá trabalhando para alguém e vai produzir ali um conteúdo com base no viés, na decisão daquele jornal, e talvez ela assine embaixo dizendo, essa não representa a opinião do escritor. Ponto. E essa questão acaba desarticulando muito do que é esperado da crítica, porque a crítica tem um objetivo e a gente esquece muito disso. A crítica é uma análise humana prévia que vai determinar se as pessoas que posteriormente irão consumir aquela obra vão ou não consumi-la. E por conta disso, muito acontece da pessoa consumir a obra, criar a própria opinião, ir lá e ler a crítica e assistir um vídeo de crítica e reclamar porque a opinião é diferente da dela. Não faz sentido tu reclamar de uma crítica. E convenhamos, se a opinião da pessoa não bate com a tua, não faz sentido algum tu xingar a pessoa, não faz sentido algum tu reclamar da pessoa. Mas aí vem o carinha falar de Capitão América, o Admirável Mundo Novo, sei lá como é que é o nome, acho que é esse, não assisti ainda, nem sei se vou.
Vem ele falar mal, existe uma legião de pessoas pra dizer que o cara tá errado porque falou mal. Vem ele falar bem, vem uma legião de pessoas reclamar que ele falou bem. Meus amigos, é um filme de hominho, um filme de bonequinho que tem super poderzinho e a gente tá perdendo tempo discutindo sobre isso enquanto muitas coisas importantes estão acontecendo. Às vezes essas coisas importantes estão acontecendo debaixo do teu nariz que tá reclamando de hominho na internet. Mas vai ver se isso acontece também em outros ambientes. Eu nunca presenciei no meu ambiente de trabalho, por exemplo, uma pessoa discutindo por conta de personagens da Marvel. Eu nunca vi ninguém reclamando no meu ambiente de trabalho que a Sony versus Microsoft um é melhor ou o outro é melhor. Porque no mundo real a gente não tem tempo para essas coisas. A gente tem tempo quando a gente senta a bunda numa cadeira e tá na frente de um computador ou com a cara grudada num celular. Então esse vídeo aqui é meio que para dizer assim, nenhuma crítica é válida na real, porque todas elas têm um viés opinativo. É impossível tu dar uma crítica sem usar como referência o teu conhecimento prévio. Tu não tem como opinar sobre uma coisa sem levar em consideração o que tu conhece sobre as coisas do mundo. Afinal de contas, tu tem o teu cérebro, tu tem a tua construção, o teu histórico. Não dá para apagar o histórico do cérebro igual se apaga de um navegador. Então, muito por conta disso, críticas no geral não valem de nada. Se tu quer falar de crítica, se tu quer julgar alguma crítica, se tu quer dar a tua opinião sobre algo, dê, mas com respeito. E muitas vezes isso não vai adiantar de nada. E aí eu te pergunto mais uma vez sobre exemplos reais. Alguma vez tu viu uma discussão entre, sei lá, o cara gosta de azul e outro vermelho, os dois estão discutindo, são exemplos, obviamente. E o cara que gosta de azul convenceu o de vermelho a deixar de gostar de vermelho e começar a gostar de azul? Isso não acontece, é impossível, porque são opiniões e não faz sentido nem tu querer que o cara mude de opinião e nem mesmo tu mudar a tua, porque é só uma opinião que não vai mudar em nada a tua vida. E se aplica a coisas que são mais importantes? É, até que se aplica, né? Afinal de contas, tem algumas questões, como por exemplo política, saúde, segurança e essas coisas. Mas convenhamos que tentar encontrar um ponto em comum ao invés de ficar discutindo e um reclamando dos pontos diferentes do outro, é muito melhor, né? Se tu é da esquerda e o outro é da direita, e o cara da esquerda vai dizer assim, tá, mas e tal política de direita, se ela fosse empregada de tal maneira, não acha que funcionaria melhor? E o outro cara dissesse, talvez, E aí chegassem a um ponto comum, talvez esse debate levasse para algum lugar. Mas enquanto um estiver falando que um é fascista, o outro é faxineiro, e ficarem nessa briga, não vai levar nunca a lado nenhum. Então é isso, é meio que um desabafo, meio que um relato assim do que eu vejo, mas isso só acontece na internet, então que bom, não chega a me preocupar tanto. Então muito obrigado, um forte abraço, nos vemos.